Fala pessoal, aqui é o Thiago Baldo e estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre todos os filmes de 007. Nos vídeos anteriores a gente teve o nosso amigo Melione trazendo primeiro um contexto sobre a criação do personagem pelo Ian Fleming lá nos anos 50 e no último vídeo ele fez uma análise do primeiro filme, né, o primeiro filme oficial da franquia, que é Dr. No. E hoje é dia de falar do segundo filme de 1963, From Russia with Love, ou Moscou contra 007. Esse filme é baseado no quinto livro escrito por Fleming, com o mesmo nome, em 1957. E uma curiosidade bastante interessante sobre ele é que ele figurou na lista dos 10 livros favoritos de John Kennedy, o então presidente americano, numa matéria feita pela revista Life. E os produtores Albert Broccoli e Harry Saltzman tinham muita vontade de fazer a adaptação para o cinema e essa vontade também surgiu durante as filmagens de Dr. No. E agora eles tinham o dobro do orçamento e contavam também com o retorno do diretor Terence Young. E além dele, claro, voltaram Sean Connery no papel de James Bond, Bernard Lee como M e também Lois Maxwell como Moneypenny. A ideia dos produtores era lançar um filme de 007 por ano, enquanto nesse meio tempo eles produziam outros filmes, né? E durante a produção de Rififi no Safari, um dos filmes que os produtores estiveram envolvidos, eles pediram para Joanna Harwood escrever a primeira versão do roteiro adaptado do livro de Fleming. Logo depois, eles pediram para Richard Maibaum reescrever o roteiro. Os produtores queriam evitar algumas questões políticas durante as filmagens, porque a gente estava vivendo o auge da Guerra Fria, né? Então eles fizeram algumas adaptações, por exemplo, no vilão principal do filme. Se no livro do Fleming a gente tinha a Smash por trás de todo o plano macabro contra o 007, nesse filme eles preferiram colocar a Spectre por trás de tudo, porque a Spectre também era uma organização privada e não tinha necessariamente fins políticos, né? É uma agência privada que está trabalhando com extorsão e terrorismo e coisas assim. E grandes adições foram feitas ao elenco desse filme, como por exemplo Robert Shaw no papel de Head Grant. Nós temos também Lotte Lenya como a vilã Rosa Klebb. Nós também temos para o papel de Kerim Bey o ator mexicano Pedro Armendariz. E finalmente, para Bond Girl desse filme, Tatiana Romanova, nós temos a belíssima atriz italiana Daniela Bianchi, que na época ela era modelo e Miss Itália. Também foi o segundo lugar no concurso de Miss Universo. O filme também marcou a estreia do ator Desmond Llewellyn no papel do carismático Agente Q, ou Kill, como preferir. Ele atuou na franquia fazendo esse personagem por 17 filmes. A produção desse filme contou com alguns fatos bastante curiosos, como a construção no início do filme daquele set que é um salão de xadrez, que ele custou $150 mil, sem contar o teto. O teto ele teve que ser recriado por maquetes. E outra curiosidade é que o vilão Blofeld que aparece nesse filme, ou melhor, que só tem as mãos aparecendo nesse filme, essas mãos são do ator Anthony Dawson e a voz é do ator Eric Pohlmann. Boa parte do filme foi rodada em Istambul e teve uma cena na estação de Sirkeci, estação de trem, que foi vista por mais de 3.500 pessoas e isso estava atrapalhando as filmagens, né? Então o diretor Terence Young pediu para o coordenador de dublês Peter Perkins para criar uma distração para a galera, né? E aí o Perkins ficou pendurado numa varanda lá na rua e aí ficou gritando, pedindo por socorro e a galera foi atrás para ver o que acontecia e assim as filmagens foram liberadas, o Terence Young conseguiu filmar normalmente o filme. A cena em que James Bond é perseguido por um helicóptero é inspirada na cena do filme de Hitchcock, Intriga Internacional. E você sabia que a tradicional cena de abertura, a cena de créditos dos filmes de James Bond, né, ela surgiu sem querer? Tudo isso aconteceu porque durante as filmagens eles já tinham estourado todo o orçamento e o tempo. O filme já ia estrear dali a 3 meses. Então o Terence Young pediu para o editor Peter Hunt fazer alguma coisa com a edição do filme, porque algumas cenas estavam sem sentido no roteiro. Então eles preferiram colocar essa cena de créditos logo depois da introdução do filme. Então com isso eles criaram, sem saber, uma tradição icônica dentro da franquia 007. Apesar de alguns percalços, né, apesar do estouro do orçamento, o filme conseguiu estrear com sucesso em 10 de outubro de 1963. Na trama de Moscou contra 007, temos James Bond sendo enviado para uma missão em Istambul, na Turquia,
para conseguir pegar uma máquina decodificadora chamada Lector, que está em posse de agentes soviéticos na embaixada russa lá em Istambul. E aparentemente ele vai contar com a ajuda de Tatiana Romanova, que é uma agente russa. E eu digo aparentemente porque, na verdade, quem está por trás desse plano é a agência Spectre, a agência terrorista. E o filme, ele começa com James Bond morrendo. Sim, James Bond morre logo no pré-créditos do filme, mas fiquem tranquilos porque segundos depois a gente descobre que na verdade aquilo era só um treinamento da Spectre e quem morreu era só um capanga ali que estava usando uma máscara, né? Uma máscara com o rosto de James Bond. E esse filme ele tem muito a atmosfera dessa espionagem clássica lá dos anos 60, o auge da Guerra Fria, né, entre soviéticos e britânicos. É um dos filmes menos fantasiosos, eu diria que do Sean Connery é o filme menos fantasioso, né? Ele é dividido em duas partes. A primeira é muito suspense, a gente tá entendendo ou ainda nem entendendo muito assim para onde a trama vai nos levar. A gente tem o Red Grant sendo a sombra de James Bond, sendo uma peça de xadrez, muito importante essa informação, sendo uma peça de xadrez que tá ali o tempo todo à frente dos movimentos de James Bond. E por que eu digo essa questão do tabuleiro de xadrez, né, de peça de xadrez? É porque realmente a trama parece um tabuleiro de xadrez. E não à toa, um dos vilões do filme, o Kronstein, é que bolou o plano e ele é um perito em xadrez. Então o filme faz essa referência, faz essa brincadeira com essa trama bem intrincada, né? A gente tem momentos icônicos nesse filme, como o momento da luta entre Bond e Grant dentro do trem, né, do Expresso do Oriente. Essa cena foi filmada em 2 dias, coreografada em 2 dias, junto com os dublês, né, os dublês e os atores. Os atores filmaram a maior parte dessa pancadaria, quase não foi utilizado o dublê na versão final. E essa cena ela é muito legal porque você tem essa pancadaria num lugar pequeno, estreito, né? Os dois estão muito bem, tem uma fisicalidade que é muito realista e que termina com o James Bond utilizando um gadget bem realista, inclusive, né? Que é aquela maleta, aquela pastinha, uma pastinha que ficou bem conhecida lá nos anos 60 como pastinha ou maleta 007. Por conta do filme, que é aquela espécie de valise, né? Aquela pasta mais achatada. E o James Bond consegue usar aquele punhal e esfaqueia o braço do Grant e depois consegue usar o próprio gadget do vilão, que é uma corda, né? Um fio de arame que sai do relógio dele para enforcar e o James Bond consegue usar aquilo. A gente tem também outras cenas icônicas, como o tiroteio lá no acampamento cigano, e também temos paisagens mais austeras, né? Como eu disse no início, o filme é bastante rodado em Istambul e diferente do filme anterior, o Dr. No, onde a gente tinha muitas cores, sol, aqui a gente tem mais tons de cinza, tons pastéis, cores mais opacas do que a gente viu em Dr. No. E como eu disse, se na primeira metade do filme a gente tem muito sobre a trama, uma trama bem intrincada, suspense, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, a segunda metade nos reserva boas cenas de ação, bons momentos de ação. Além da luta do trem que eu comentei, também tem a cena inspirada em Hitchcock, né, inspirada em Intriga Internacional. O Sean Connery fez boa parte daquelas cenas porque ele tinha muita mobilidade, então ele conseguia fazer desviando ali do helicóptero, mas claro, também utilizaram um dublê em alguns rasantes mais próximos, né, para não colocar a vida do ator em risco. E também aquela cena espetacular dos navios, a perseguição de lancha, né, que termina com aquele incêndio em alto mar, que eles utilizaram alguns barris de combustível para fazer aquela cena. E o final, o grande desfecho, é um pouco inusitado para a franquia James Bond, né? Porque também diferente do filme anterior, a gente não tem uma cena em uma grande base, né? É pelo contrário, num lugar mais intimista. É no quarto de hotel do James Bond contra uma vilã que fisicamente, obviamente, ela é mais fraca que ele, só que ela tem uma ameaça ali, que é um gadget, né? Uma lâmina envenenada que sai do seu sapato, então o James Bond vai com todo cuidado. Uma cena que podia ser engraçada, acaba não sendo tão engraçada, acaba sendo tensa, né? Apesar dele pegar uma cadeira para colocar ela na parede, é muito legal a cena. E claro, termina com o desfecho, quando ela recebe o tiro, tem toda uma atuação bem, não diria caricata, mas bem teatral, bem exagerada, mas isso era característico da época ali, das atuações dos anos 60, né? Falando um pouquinho da trilha sonora do filme, o John Barry
tá sensacional. É o primeiro trabalho dele sem o Monty Norman, né, da trilha sonora do filme anterior, e ele dá pro filme muito aspecto de Istambul. Ele consegue utilizar elementos, né, da música dos países que o James Bond vai visitar durante os filmes. Ele vai fazer isso nos filmes seguintes também. Ele traz uma atmosfera ao mesmo tempo de romance e também de perigo, de ação. O tema é cantado por Matt Monro, From Russia with Love, só que a canção tema só tá nos títulos finais do filme, né, nos créditos finais do filme. No início só tem uma versão instrumental feita pelo John Barry e também ele coloca elementos do tema de James Bond, mesclando muito bem com o tema romântico do filme. Então, para resumir, From Russia with Love é um excelente filme de James Bond, é um filme sério, é um filme de espionagem, com muita ação, com muita tensão também. É um dos filmes mais realistas, como eu já disse. É o meu filme favorito com o Sean Connery no papel. Eu gosto da maneira como ele tá, ele ainda não tá no ápice, no auge da sua atuação, mas ele já tá bem firme, bem seguro, ele tem uma elegância e uma imponência muito marcante. Então, claro, ele vai marcar a época como James Bond e ele está deixando a sua assinatura a partir desse filme. Então ficou aí a nossa análise sobre From Russia with Love, o segundo filme de James Bond, e esperem os próximos vídeos. Goldfinger vem aí. Até mais, galera!